Boa tarde a todos. Antes de avançar, gostava de agradecer o convite que me foi feito para estar nesta segunda edição das jornadas. Muito obrigada. Como a doutora Cláudia referiu, sou investigadora no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e no Instituto de Saúde Pública da Universidade de Porto e, de facto, o tópico que hoje trago na minha apresentação aborda aquilo que tem sido feito e, de facto, aquilo que poderá efetivamente ser feito para melhorar a qualidade do ar no interior dos edifícios e, consequentemente, promover, salvaguardar a saúde dos seus ocupantes. E porquê é que, a primeira questão que se coloca é porquê é que nos devemos preocupar com a qualidade, em melhorar a qualidade do ar interior? E, na verdade, isso deve-se ao facto de 85% do tempo inalamos ar interior, são cerca de 10 mil litros por dia de ar inalado, o que não é um facto trivial, de alguma forma, e esta percentagem pode ser aumentada para as populações suscetíveis. Se quisermos traduzir esta percentagem em número de anos, podemos dizer que para uma pessoa que vive em média 79 anos, 69 deles são passados no interior dos edifícios, o que significa que grande parte das exposições são passadas em ambiente interior e apenas 6 anos são passados em ambiente exterior. Dos 69 anos, 54 deles são passados em ambiente residencial, o que também é um dado importante quando nós pensamos nas estratégias, nas potenciais estratégias de gestão da qualidade do ar, porque muito, e como sabemos, tudo o que é legislação, tudo o que são normas, foca-se em espaços públicos e por isso aqui temos algum interesse neste tipo de ambiente de caráter privado. E os efeitos negativos resultantes da exposição a ambiente interior são reconhecidos, estão atualmente muito bem caracterizados e podemos estar a falar de efeitos na saúde, como o aumento da prevalência de sintomas agudos, como as dores de cabeça, ou então o aumento da prevalência de problemas crónicos, como é o exemplo da asma e das alergias, e nós cá em Portugal, nomeadamente a faixa etária entre os 6 e os 10 anos, temos uma prevalência de asma de cerca de 10%. Para além dos efeitos na saúde, temos também efeitos no conforto e no bem-estar, e também outros efeitos que também não devem ser negligenciados, como a redução substancial do desempenho, da perda da capacidade de aprendizagem e na redução, na diminuição considerável da produtividade. Estudos mais recentes também referem efeitos ao nível da qualidade do sono. E chegamos aqui e poderíamos pensar que para minimizar estes efeitos negativos ou para melhorar a qualidade do ar interior em todos os edifícios seria um exercício muito dispendioso, mas de facto não é. Está provado que os benefícios ultrapassam os custos, por isso os ganhos económicos são substanciais, traduzem-se normalmente em ganhos de saúde, em número de anos de vida saudável, mas também noutros indicadores. E será mesmo possível minimizar esses efeitos negativos? Bem, atualmente já temos conhecimento científico suficiente por isso já conhecemos de alguma forma quais são os VARs e quais são os poluentes presentes no ar, neste caso no ar interior, e que são considerados perigosos. E neste slide eu apresento aqui uma lista de alguns compostos químicos,
alguns orgânicos voláteis, e também a matéria particulada, aqui a fração fina, fração PM2,5 e a PM10, que foram identificados pela Organização Mundial de Saúde como poluentes nefastos. Nesta lista não se encontra incluído os agentes infecciosos, mas nós recordamos da recente pandemia e ela própria, seguramente, ela própria sublinhou a necessidade desta lista ser alargada também a este tipo de agentes e por isso estou em crer que as próximas publicações da Organização Mundial de Saúde também inclua estes agentes. Mas para podermos minimizar esses efeitos negativos resultantes da exposição em ambiente interior, é necessário cumprir alguns pré-requisitos e, desde logo, a questão do ar exterior. A verdade é que o ar que nós respiramos no interior é também o ar que vem do exterior do edifício e, por isso, se queremos ter um bom ar interior, uma boa qualidade do ar interior, é imperativo também que tenhamos uma boa qualidade do ar exterior, ou seja, que os níveis de poluentes presentes no ar atmosférico, por isso os poluentes atmosféricos, cumpram de alguma forma, ou melhor, cumpram as diretrizes e os valores guias da Organização Mundial de Saúde. Porém, existe um relatório muito recente que nos indica que ainda há muito trabalho a fazer neste sentido, apesar de todos os progressos que têm sido feitos nos últimos anos, apesar de existirem desta questão da poluição atmosférica ser tratada em termos de normalização e legislação já há muitos anos. Por isso, um relatório da Agência Europeia do Ambiente indica que em 2021 cerca de 97% da população urbana se encontrava exposta a poluentes acima dos valores guia, dos valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Por isso, há aqui ainda um espaço para que os nossos governos, para que as nossas autarquias de alguma forma repensem esta questão do ar exterior, como acontece, por exemplo, com a questão da água. Não é? Nós temos o direito de respirar um ar limpo, da mesma forma que temos o direito de beber e das entidades responsáveis nos fornecerem água com qualidade. Mas para além desse requisito, os edifícios também têm, ou alguns deles podem ter os sistemas de ventilação, aquecimento e ar-condicionado, os próprios materiais de construção, de revestimento, o mobiliário, os ocupantes, as suas atividades, todos os seus estilos de vida também têm influência naquilo que é a qualidade do ar interior. E aqui estamos a falar de uma diversidade enorme de fontes de poluição, de fontes de emissão, de diferentes poluentes, também de uma variedade de diferentes poluentes. Isto também se deve ao facto da Revolução Industrial, do impulso tecnológico que temos vindo a observar nos últimos tempos e que dá origem ao aparecimento de novas substâncias, muitas delas que são detectadas em ambiente interior em concentrações muito baixas, mas que não deixam de trazer os seus efeitos até mesmo a longo prazo. E, por exemplo, eu aqui trouxe só algumas fotografias que ilustram algumas fontes de poluição e que podem, por isso, ser responsáveis pela presença de partículas ultrafinas, nanopartículas, compostos orgânicos voláteis, os limonenos, os terpenos, muito também agora com a prática da desinfecção e da limpeza foi de alguma forma, por causa da pandemia, reforçada, por isso, e todas essas atividades acabam por trazer
trazer ou potenciar a emissão de diversos poluentes. Mas aqui, claro, queria referir que cada edifício tem a sua especificidade, todos os edifícios são heterogéneos. Se estivermos a pensar num ambiente de escritório, se estivermos a pensar num ambiente de uma habitação ou até de um ambiente quase de um supermercado ou de um agora chama-se os lares de idosos que agora têm uma estrutura residencial para idosos, é assim o nome, por isso estamos a falar de tipologias diferentes de edifícios, estamos a falar de populações diferentes que têm exigências diferentes e por isso tudo isso deve ser pensado. Mas, então, já os efeitos negativos já são reconhecidos, os poluentes e as respectivas fontes de emissão também são identificados. É possível, aliás, apesar de todo este conhecimento, ainda se verifica que a questão da qualidade do ar interior está, em grande parte, não regulamentada na maioria dos países, ao contrário do que acontece com a poluição atmosférica. Por isso, eu aqui trago também as últimas publicações da Organização Mundial de Saúde, que muitas das vezes, ou em grande parte dos casos, funcionam como base para o sistema normativo nesta matéria. Eu aqui só gostaria de destacar a última, como tipo de exemplo, a última publicação de 2021, em que esta publicação, de alguma forma, atualiza os valores guia de seis poluentes clássicos, por isso aqui as partículas PM2,5, PM10, o ozono, o dióxido de azoto, o dióxido de enxofre e o monóxido de carbono. Por isso, estes valores são atualizados pela OMS em relação aos valores de 2005 e são atualizados para valores, todos eles menores, de forma a salvaguardar a saúde da população, por isso, a promover a saúde da população. Este documento ainda refere que é urgente, é imperativo, de facto, atuarmos ao nível destes poluentes clássicos, mas que estas ações também têm depois reflexo, têm impacto nos outros poluentes que possam estar presentes no ambiente interior. No contexto nacional, como seguramente sabem, desde 2006 em 2006 foi criado um pacote normativo em que a qualidade do ar interior, no fundo, no âmbito da certificação energética dos edifícios, foi considerada e por isso este pacote legislativo impunha auditorias periódicas aos ambientes interiores e listava um conjunto de poluentes, listava também todos os requisitos que deveriam ser cumpridos e estávamos aqui a falar em edifícios públicos, de serviços e de comércio. Entretanto, chegados a 2013, por isso, este Decreto-Lei número 118 sublinhava a importância de dar o privilégio à ventilação natural em detrimento da ventilação mecânica, porém definia a eliminação das auditorias, a eliminação da obrigatoriedade das auditorias à qualidade do ar interior. Por isso, passado estes anos todos, acabamos por deixar de ter esta gestão dos edifícios e deixamos de ter então estas avaliações. Foi quase necessário chegarmos a um contexto de pandemia para ser reintroduzido
serem reintroduzidas estas avaliações aplicáveis através do Decreto-Lei 101 de 2020 e, de facto, aqui se voltou a valorizar e a sublinhar a importância da avaliação da qualidade do ar interior em todos os edifícios novos, reabilitados, edifícios de serviços públicos e de comércio. Em 2021, relacionado com o Decreto-Lei que acabei de referir, a Portaria número 138, então define todos os requisitos desse procedimento. Então, nos edifícios de comércio e serviço, estabelece também os limiares de proteção, as condições de referência, os critérios de conformidade e as metodologias. Aqui estamos a falar de um conjunto alargado de agentes que deverão ser monitorizados também com uma dada periodicidade consoante a tipologia de edifício. Um ano mais tarde, o despacho 1618 preconiza ou define aquilo que se chama atualmente a avaliação simplificada anual, a ASA, a avaliação simplificada anual da qualidade do ar interior, e este despacho é dirigido a edifícios grandes, a edifícios de grandes dimensões, acima de 1000 metros quadrados, de uma maneira geral, edifícios de comércio e de serviços. Neste caso aqui, o despacho e esta avaliação simplificada, no fundo, inclui apenas um subconjunto, por isso um conjunto de poluentes mais restrito para esta avaliação. E aqui apresento a lista dos agentes que são indicados, que foram referenciados para a avaliação da qualidade do ar interior de uma forma mais exaustiva, no caso dos edifícios em que seja aplicada a tal ASA, a avaliação simplificada anual da qualidade do ar interior. Nesses casos apenas serão tidos em conta ou analisados as partículas em suspensão, aqui a fração PM2,5 e PM10 e o dióxido de carbono. Apesar de todo este contexto legislativo, eu estou em crer que ainda existe aqui alguns desafios que devem merecer particular preocupação, e um deles tem muito que ver com a ventilação. Todos sabemos que a ventilação, seja ela natural ou mecânica, o principal objetivo é remover ou diluir os poluentes de um determinado espaço. Sem entrar em muitos pormenores, sabemos que as taxas de ventilação dependem muito da tipologia de edifício, do tipo de utilização de edifício, dos equipamentos que existem, dos ocupantes, e por isso a estratégia de ventilação deve ser um aspecto que deve ser pensado desde a concepção e projeto do edifício. E muitas vezes, quando pensamos em ventilação, e pensamos nomeadamente em ventilação mecânica, temos que ter em atenção que estes sistemas, para além do consumo de energia que lhes estão associados, também exigem eles próprios as questões da manutenção, da limpeza dos seus próprios componentes, das suas próprias peças, sejam eles filtros, condutas, porque senão podem ser eles próprios fontes de poluentes, dispersores de partículas e de micro-organismos, por exemplo. Por isso aqui a abordagem será uma abordagem simplista à ventilação, em que para todos os edifícios deverá haver requisitos mínimos que deverão ser cumpridos, e depois deverão haver, para situações específicas, que é, por exemplo, o caso de uma situação de pandemia como a que vivemos recentemente,
deverão haver requisitos extra. Mas a ventilação, aqui era só para vos dar conta que, de facto, este gráfico é-vos conhecido da ventilação e do consumo de energia e das concentrações, mas como estou com pouco tempo, vou avançar para vos dizer, então, que a questão da ventilação deve ser uma estratégia complementar à estratégia primária, que é o de controle da fonte. Como eu vos referi, todos os dias aparecem novos produtos, novas substâncias no ambiente e no ar interior, e por isso há que tentar minimizar o seu efeito, e se não for possível remover de facto essa fonte, tentar que seja o mais danosa possível. E aqui dou-vos só um exemplo que também ainda carece de alguma normalização, mas que já é utilizada muito nos países nórdicos, e eles são muito exemplares nesse aspecto, que é o desenvolvimento de produtos ecologicamente limpos, aqueles produtos tidos como amigos do ambiente. Por isso aqui apresento só, a título de exemplo, um esquema que no fundo testa, em termos de emissões de compostos orgânicos voláteis e formaldeído, as emissões de materiais de construção para o ar interior. Este é o documento formal e, após essa avaliação, o produto é rotulado consoante as suas taxas de emissão. E penso que então agora é o fim, por isso, em jeito mesmo de resumo, pronto, não queria deixar de referir que, de facto, para termos ambientes interiores seguros e saudáveis, a questão da qualidade do ar interior não pode ser comprometida, da mesma forma que não é comprometida a qualidade da água que bebemos, e que para isso é necessário que atuemos ainda nas questões da poluição atmosférica, tendo em base todo o conhecimento que já existe, a necessidade urgente de normalizarmos ou elaborarmos normas, guias e legislação. O Portugal foi um caso pioneiro, mas ainda há muita coisa a fazer, do meu ponto de vista, e tendo sempre em conta que os benefícios, de facto, ultrapassam ou superam os custos. E claro que esta alteração de paradigma deve ter em conta, naturalmente, todos estes recentes desafios, quer sejam eles das alterações climáticas, da situação de pandemia que sofremos, dos novos poluentes, dos ditos poluentes emergentes, do aumento do envelhecimento da população, etc. Deixo aqui só alguns fatores. E termino só agradecendo a vossa atenção. Obrigada.